Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado, Sérgio Lubach, descendente dos primeiros colonos alemães aqui em Nova Friburgo. Sérgio, a gente falou sobre a trajetória da sua família e, por fim, você se tornou um político, né? Quer dizer, a gente está falando de prosperidade aqui, né? Dessa questão a gente, inclusive, tem essa questão do imigrante, hoje em dia, essa questão da imigração, todo esse fluxo migratório que está acontecendo todo na Europa, o acolhimento ou não do imigrante, o imigrante econômico ou não. E a gente vê exemplos no Brasil, né, de que os colonos e os imigrantes foram bem acolhidos aqui e prosperaram, né? E pode não ser pessoas muito ricas e tal, mas são pessoas, né, com uma boa posição na sociedade. E aí você é um exemplo, né? Porque você entra para a política, você é vereador. Fala um pouquinho da sua carreira e por que você resolveu aí dar essa contribuição aí na condução da cidade, né? Na verdade, professor, eu sempre gostei muito de política, sempre li muito sobre política, coordenei campanhas de candidatos a deputado, de candidato a prefeito em Bom Jardim. Uma vez eu ajudei também na coordenação e fui assessor do ex-vereador Vanozinho. Quando eu entrei mesmo lá na Câmara, fiquei com ele durante o mandato dele, na época da eleição do doutor Heródoto, nessa última passada. E a gente caminhou junto e em 2011, quando daquele acidente climático que nós vivemos, né, o pior momento da nossa história, nós estávamos na Secretaria de Serviço Público. O Vanozinho tomou posse no final de dezembro da Secretaria de Serviço Público, eu era o subsecretário, e no dia 11 a gente já viveu aquilo tudo ali, e o Vanozinho ficou muito no 3º Distrito, que foi uma área que sofreu muito, e eu fiquei tocando a secretaria aqui. Vivi com certeza momentos que marcaram a minha vida, né? Que dias desse, uma funcionária da Nova Friburgo AM fazendo um trabalho lá para a universidade, o tema da tese dela seria a importância da rádio AM. E ela achou uma entrevista que eu dei naquela madrugada, né, era por volta de 2 da madrugada, já do dia 12, né, que virou do dia 11 para o 12, e eu achava que era aquela enchente normal que a nossa cidade viveu, né, não tinha noção ainda da magnitude, né, e eu falando na rádio, dizendo o que a gente ia fazer, pedindo às pessoas para não saírem de casa. Inclusive, eu chorei muito quando ela botou isso para eu ouvir, porque eu começo a relembrar aquele sofrimento. Mas aquilo começou a me lapidar, né, a ter mais amor pela coisa pública, em ser útil para as pessoas. Graças a Deus, naquele momento, Deus me usou muito. Eu fiquei a semana inteira sem dormir, virando direto, porque me deram a incumbência de pegar o material infectado no Raul Sertã e levar para a Unimed para esterilizar lá. E estava tudo interditado. Então eu ia no Celtazinho que eu andava da secretaria, parava o carro ali no Detran em Duas Pedras, subia pelo trilho com lanterna na boca, eu e mais um rapaz que trabalhava comigo, para ir até a Unimed, passando por cima daquelas barreiras, para poder esterilizar e voltar. E eu me lembro que a então secretária, a doutora Jamila, falou: Sérgio, se você parar isso aí, o hospital para. Eu falei: não, doutora, o hospital não vai parar, a senhora pode ficar tranquila. E sexta-feira dessa semana, aí que eu fui para casa, não conseguia dormir, tive que tomar 2 garrafas de vinho para poder dormir. Porque eu fiquei ligado direto, porque toda hora as pessoas chegando desesperadas. Então, aquilo ali me mostrou que eu sou cristão, acredito em Deus, e algumas vezes tentei sair da vida pública, mas cada dia mais eu me convenço que é um propósito de Deus na minha vida. Né? Quando eu falei anteriormente, terminei minha faculdade de Direito, estou aprovado na Ordem dos Advogados, mas eu não tenho tempo de advogar, eu tinha aquele desejo de abrir um escritório, mas a coisa pública cada vez mais me chama e os desafios vão vindo, eu gosto de desafios, me motiva muito. O Lubach não tem antecedente político. Pois é, eu descobri um Lubach, eu fui lá na nossa fundação, e na época ele foi candidato a vereador, ele teve acho que 3 votos, ele ficou na suplência, não entrou. 3 votos? 3 votos, porque era uma coisa muito fechada, né? Não é como é hoje. Mas isso então, em que ano? Ai, professora, bem lá atrás, mas esse material vai estar no nosso encontro. E eu aproveito, já que nós tocamos no encontro, eu toquei, vocês serão nossos convidados de honra.
Eu vou passar a Muito data obrigada. direitinho. Vai ser um grande prazer para a família Lobac receber vocês, historiadores de alto potencial. A gente vai ter um grande prazer de vocês estarem lá para ver mesmo a família, conversar com quem vocês quiserem, né? Então fica aqui de público esse convite. Então a coisa pública sempre me atrai, né? E a gente vai caminhando e graças a Deus as coisas vão acontecendo. Amo muito essa cidade, não deixo ninguém amar mais Friburgo do que eu sou o primeiro. E eu quero contribuir, o meu desejo é isso, é contribuir para realmente a gente mudar essa cidade para dias melhores. Os noticiários, a imprensa de Friburgo, já tem publicado que você é candidato a deputado estadual nas eleições agora de outubro. De fato, você já é candidato? Na verdade, segundo a lei, sou pré, né, professor? Quando tiver lá a convenção que a gente homologa. Eu sou do PSC, né? E o nosso candidato a governador é um juiz federal, isso me estimulou muito também, o doutor Wilson Witzel, da Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, relacionado com o Marcelo Bretas, muito bem relacionado, e ele abriu mão dessa carreira para tentar ajudar o nosso Estado. Inclusive, no dia da... Um juiz federal, candidato a governador do nosso partido. Hoje ele é pré-candidato, né? Também como eu. Mas ele já teve que sair fora da magistratura, ele não volta mais, né? Ele pediu exoneração do cargo, porque tem incompatibilidade, não pode. E eu falei com ele, doutor, que ato de coragem, né? Inclusive, no dia que ele assinou a filiação, a esposa dele chorou muito, foi uma coisa muito emocionante, porque os colegas, os magistrados, os procuradores que convivem no dia a dia com ele, disseram que ele estava dando um passo rumo ao abismo. E ele, no discurso, ele disse, eu virei para os meus amigos e falei, passo rumo ao abismo, não. Estou dando um passo rumo a uma estrada muito esburacada, mas que nós vamos pavimentar. Então, isso estimula a gente também, eu tenho um bom relacionamento com ele, é meu amigo. Então, a gente pretende colocar realmente o nosso nome para disputar uma eleição de deputado estadual. Eu me sinto preparado por ter passado no Executivo já algumas vezes, por ter uma noção boa do Legislativo, por ter uma formação no Direito que me deixou muito seletivo, me ensinou muito, né? A faculdade de Direito você aprende muito, toda a faculdade é excelente, mas como eu lido com leis, a de Direito encaixa como uma luva, digamos assim. Então eu me sinto preparado para representar a nossa região. Você tem coligações já com outros partidos? Essa negociação já começou, né? A estadual já está tratando disso, as coligações, para ver como é que vai ser essa situação aí. Mas é o que eu estou falando para vocês. Eu tenho ficado muito feliz. A campanha nem começou, né, porque ela é só 45 dias, mas a adesão das pessoas. Ontem meu gabinete lá estava lotado, que as pessoas ouviram falar que eu sou Sérgio, vim aqui, eu quero te ajudar, estou me colocando à disposição. E pessoas que eu nem conhecia. Você teve uma isso gratifica a gente, entendeu? Sérgio, você teve uma votação expressiva nas últimas eleições. Na outra passada eu fiquei na suplência, tive 1.103 votos. E nessa última eu tive 1.983, praticamente dobrei minha votação, fui o mais votado sem mandato e fiquei em quarto entre todos os 21. Então, mostra que a nossa carreira está numa ascensão, né? É isso que eu digo, que eu acho que Deus está no comando caminho, disso, né? Aí. Às vezes eu tento sair, mas a porta que Deus está abrindo é essa, a intenção é essa, é fazer pela nossa região, lutar pela nossa região. Eu não sou muito de gabinete, eu gosto de ir para a rua, conversar com as pessoas, gosto de boas ideias, gosto de estar junto, colaborando com a nossa participação. Esse é o meu perfil político, né? E agora a gente já está assim, muito próximo, né, do aniversário da cidade, está chegando. 54 dias parece que falta, para o dia 16. E como é que você está vendo esse movimento todo do aniversário da cidade? Eu, como apaixonado por história, como falei, né? Inclusive eu quero fazer aqui uma declaração. Eu me sinto tão pequeno na presença de vocês que vocês nem imaginam. É da forma que eu estou emocionado, entendeu? Do conhecimento que vocês têm. E eu acho isso muito maravilhoso. Eu sei que isso tem um preço, vocês se dedicaram para isso. Eu fico, às vezes, até meio constrangido com o que vou falar. Tenho que ser sincero, né? Tanto é que lá atrás eu falei fundação ao invés de fundição. Né? Por isso, por esse momento emocionante da minha vida, é um grande prazer estar aqui na presença de vocês. Então, os 200 anos nós temos que comemorar realmente. Eu sou contra quando as pessoas falam, está tudo ruim, está assim, mas é a nossa história. A nossa história não é ruim, a nossa história é maravilhosa. Né? Quando uma fábrica Ipu
a fábrica Filó passou por uma crise, as mulheres que lá trabalharam não sentaram à beira do caminho esperando a morte chegar. Elas saíram e hoje criaram essa história, esse potencial que é a moda íntima na nossa cidade. Porque foram friburgueses, as mulheres de Friburgo, que não aceitaram aquele momento ruim e deram essa virada. E eu acredito nessa virada ainda para a nossa cidade. Então, por isso que nós temos que comemorar Como o São Francisco mesmo. Faria também, que foi uma cria da fábrica Águia, né? Exatamente. Então, são vários exemplos. Então, infelizmente, a situação atual administrativa está deixando a desejar. Eu entendo que o time está mal montado. Mas vamos deixar isso de lado, vamos comemorar os nossos 200 anos e vamos continuar lutando para que as coisas melhorem. Eu não gosto quando as pessoas ficam criticando, falando que não se deve comemorar os 200 anos. Deve sim, e muito. E depois tem uma outra coisa, tirando essa questão política, o Renato Bravo não é responsável por todos os problemas sociais existe que a gente uma herança, tem. né? Existe uma herança. Por exemplo, hoje, esses alagamentos com essas chuvas isso é histórico, isso daí é um processo que nós ocupamos as áreas de inundação do rio. Exatamente. Porque o rio, né, geograficamente, ele tem a sua área de inundação, né, que ele se expande. Dizia o Velho Egito. Nós ocupamos a área de inundação do rio. Exatamente. Né? Então, cabe a gente pagar e outra um preço coisa, professora, por criamos esse os bairros histórico. ali, né? As Brownies, criamos o bairro Suíço, que são bairros maravilhosos, mexemos na permeabilidade do solo, asfaltamos tudo. Justamente. Talvez sem fazer uma fatores. rede de água pluvial necessária. Então, é um somatório. Logicamente que ele não tem culpa disso, né? Isso aí é óbvio. Né? E outras coisas também que deveriam ter sido feitas no passado. O aniversário, a comemoração, exatamente, por essas picuinhas e não, tal. A gente temos que largar tudo. Problemas. Nova Friburgo nos une. Todos, né? Nós todos por Nova Friburgo. Essa é uma música que fizeram na época da catástrofe, foi muito linda, eu gosto muito dessa música, e nós temos que fazer isso nos 200 anos. Depois vamos cuidar dos nossos problemas, vamos lavar nossa roupa suja. Mas agora nós temos que provar que Friburgo é forte, é o centro regional, vamos receber o turista, vamos tratar bem o turista e vamos dizer, nós podemos e nós somos os melhores. Esse é o pensamento. Dá visibilidade ao bicentenário, mostrando que Friburgo tem uma particularidade, que foi a primeira cidade a receber imigrantes não portugueses desde a nossa colonização. Primeira cidade com o decreto real, eu falo isso muito no Rio de Janeiro, essa semana mesmo, na segunda-feira, numa reunião. Nós vamos comemorar o bicentenário e o senhor sabia que é a única cidade do Brasil que foi criada por um decreto real? A pessoa, é mesmo? Eu falei, exatamente. Dá essa visibilidade. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que vender isso. Vai ser bom para todo mundo, exatamente. Né? Mostrar essa história bonita que Friburgo tem. Né? Esse é o meu pensamento. Temos que vender Nova Friburgo, né? E atrair para que o turista. Turismo, tudo possa se desenvolver. O turista traz dinheiro novo, esse dinheiro ia para outro lugar, a gente traz ele para cá. A forma da gente virar o jogo é isso aí, atraindo o turismo. Exatamente. Tá certo, Sérgio. Nosso programa já chegou ao final. Agradeço muito a sua participação aqui. Hoje aprendi mais um pouquinho que o Schwenk, que os Lobac se casaram com o Schumacher. Né? Isso. Schumacher, não Schwenk. Eu estou com o Schwenk na cabeça. Mas é isso aí. Então a gente sempre aprende um pouquinho na nossa prosa. E foi um prazer enorme a sua participação aqui no programa e sucesso aí na sua candidatura. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Aprendi muito. Saio daqui diferente de como entrei, com certeza. Saio melhor. Tá certo. E obrigado a todos os assinantes da RCA, né, que ficaram conosco até esse momento e até a próxima Velha Nova Friburgo.